Bem-vindos ao canal Rede Previdência. Peço a você que curta e compartilhe. Hoje teremos um excelente programa com um assunto realmente de peso. Nós vamos falar sobre os pontos polêmicos da pensão por morte. E, para descontrair um pouco, eu quero aqui apresentar para vocês, de início, uns versinhos contando uma confusão que houve nesse pedido de pensão por morte. Eu acho que os colegas aí, muitas vezes, já enfrentaram nos seus escritórios, quando chega mais de uma pretendente à pensão por morte, ou chega mais filhos que não eram conhecidos, é mais ou menos por aí. Então, vou dizer aqui esses versinhos que são muito rápidos. Sá, menino, se eu te contar o que houve no enterro, você não vai acreditar do homem que cometeu um grande erro, pois, sendo pai de 11 filhos, mais um teve com a Maria do Desterro. Na hora das despedidas, na beira da sepultura, a briga foi feia, foi-se embora a compostura. Quando Maria do Desterro gritou: minha pensão por morte ninguém segura. Na briga feia das famílias, as viúvas se atracaram e, ao rolarem pelo chão, na sepultura desabaram. E a confusão não parou, nem quando as resgataram. Mas a solução dessa querela, esse programa vai trazer, pois convocou os doutores Felipe e Priscila, duas pessoas de saber, para desatar esse inocente e a paz restabelecer. E para os doutores tem um conselho: não fala em cobrar, pois numa situação dessa, o fuar vai recomeçar, pois o dinheiro é muito pouco, e no meio da briga, os doutores tapa vão tomar. Bem, isso foi para descontrair, para falar desse assunto tão sério, que são esses pontos polêmicos da pensão por morte. Nós temos a satisfação de contar com a presença da doutora Priscila Simonato, que é doutoranda e mestre em Direito Previdenciário pela PUC, autora do livro Pensão por Morte e os Dependentes, da editora Juruá, e também presidente nacional do IAPE, que é o Instituto dos Advogados Previdenciários, da qual eu tenho a honra de fazer parte há muito tempo. E feliz com a presença aí da nossa grande e ilustre presidente. Bom, doutor Felipe Sampaio. Doutor Felipe Sampaio é advogado previdenciarista, é presidente da Comissão da Seguridade Social da OAB Pernambuco e também conselheiro estadual da OAB Pernambuco. E o dono de Caruaru, principalmente na área jurídica, né? Vamos trabalhar, pessoal? Vamos embora? Vamos lá. Vamos dar a vez às damas, não é, doutor Felipe? Sem dúvida, sem dúvida. Doutora Priscila, vamos começar com um temazinho bem... Vamos falar aqui como é que está a situação do menor sob guarda na pensão por morte? Vamos lá, boa noite a todos. Antes de mais nada, doutor Ney, gostaria de agradecer imensamente o convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com os senhores. Cumprimento a todos que estão aqui também nos assistindo. Bom, esse tema é tão polêmico, doutor Ney, sobre a questão do menor sob guarda. É um tema que todas as vezes que eu vou falar sobre, eu fico muito indignada com a desproteção trazida pela reforma da Previdência, né? São várias as desproteções que foram trazidas pela emenda
constitucional número 103 de 2019, mas essa pegou bastante, né? Trouxe muita injustiça, uma vez que nós ficamos tantos anos lutando pela conquista do direito do menor sobre guarda, e a emenda constitucional veio e retirou totalmente o menor sobre guarda dessa proteção previdenciária. E rapidamente eu vou explicar para vocês, então, como que era, qual que era essa conquista que nós tivemos antes da emenda, o que aconteceu agora com a emenda número 103. Nós tínhamos, da redação da Lei 8.213, de 91, nós tínhamos, na redação original, a proteção do menor sobre guarda. Então, o menor sobre guarda, ele era um dos dependentes do segurado para fins de recebimento do benefício de pensão por morte. Nós tivemos, depois, uma exclusão. Em 1997, nós tivemos uma lei que excluiu o menor sobre guarda da proteção previdenciária. E aí surgiu uma tese que era: qual legislação deve ser aplicada? Deve ser aplicada a lei previdenciária, a lei 8.213, ou nós devemos aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem um artigo específico falando que o menor sobre guarda tem a proteção previdenciária. Depois de muita discussão judicial, nós tivemos o julgamento do tema no STJ, e o STJ diz o seguinte: aqui temos que aplicar o princípio da especialidade. A lei especial é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, o menor sobre guarda tem direito de receber o benefício de pensão por morte. Estávamos, né, felizes da vida com essa conquista, mas a emenda 103 de 2019 veio e, quando falou sobre os dependentes do segurado, ele trouxe a figura do enteado e do menor tutelado, e trouxe a palavra lá exclusivamente o enteado e o menor tutelado, e excluiu o menor sobre guarda dessa proteção previdenciária. Porém, doutor Ney, entendo que, muito embora o texto, né, exclua o menor sobre guarda da proteção previdenciária, nós temos argumentos jurídicos para lutar por uma conquista, outra conquista, para proteger esse menor sobre guarda. E qual que é esse fundamento jurídico que nós temos? Né? Nós temos um fundamento constitucional e um fundamento pautado no direito internacional, nos direitos humanos, né? A gente tem aqui a aplicação de uma convenção internacional. Quando eu falo na Constituição, lá no artigo 227 da Constituição Federal, que ela traz sobre a proteção do menor, da criança, do jovem, do adolescente, diz que a criança, o jovem e adolescente, ele tem que ter a proteção previdenciária. Nós temos, então, o princípio da proteção do menor, que não faz distinção de qual menor seja, né? Não faz distinção entre crianças, né? Não faz distinção entre menores. Então, traz o princípio da proteção do menor. E a Convenção Internacional de Direitos Humanos, que trata sobre os direitos das crianças, aliás, essa convenção internacional é a convenção mais ratificada no mundo, mais de 190 países ratificaram essa convenção internacional, e ela traz a proteção previdenciária também das crianças, não excluindo o menor sobre guarda dessa proteção. Então, vejo aqui, né, uma possibilidade de, caso o INSS negue administrativamente o benefício a um menor sobre guarda, a gente tem uma tese para falar sobre a inconstitucionalidade e também trazer aqui a teoria da convencionalidade, que é falar que o direito, né, a legislação nacional descumpriu uma convenção internacional. Um tema bastante polêmico que ainda vai dar bastante pano para a manga, doutor Ney. Bastante polêmico, mas que você brilhantemente trouxe aí um caminho a ser trilhado e Sim. pode restabelecer, principalmente com o judiciário, não é? Essa proteção ao menor sobre guarda. Doutor Felipe Sampaio, vamos falar aí sobre cumulatividade e percentuais? Imaginemos, antes da reforma da Previdência, a esposa já era aposentada, o marido também aposentado, o marido falece e ela fica com 100% da pensão. Mas depois aí da emenda 103 da reforma, a coisa mudou, não é verdade?
É verdade, Ney. Boa noite a todos. Boa noite, professora Priscila, minha cara Helena. Agradecer, Ney, o convite mais uma vez, a honra de estar aqui com você e com palestrantes e convidados tão qualificados, né, como Priscila e Helena, e poder aqui, né, tocar em alguns pontos. Na realidade, aqui eu sou também um aprendiz, né? Estou aqui de enxerido, como se diz aqui no Nordeste, também para aprender. Mas eu considero, Ney, essa questão da acumulação, né, ou da não acumulação de benefícios, com a possibilidade de acumulação, mas com algumas restrições, talvez um dos maiores retrocessos que a emenda constitucional 103 trouxe, né, com a reforma da Previdência. Especialmente no tipo de benefício. Pensão por morte é algo que será concedido, será buscado pelo segurado, né, e pelo cidadão no momento mais difícil da sua vida, né, quando o evento morte acontece para o seu cônjuge, né, de forma muito especial. E a pensão por morte realmente a reforma trouxe essas restrições. E aí eu digo, é um retrocesso e até de certo ponto incoerente, porque quando a gente fala que o indivíduo, né, no caso o cônjuge falecido, contribuiu a vida toda, né, para se aposentar e para poder ter o benefício na velhice. A esposa também o fez, né, também contribuiu durante muito tempo. E chega um determinado momento em que vai ter que optar, né, pelo benefício mais vantajoso e, consequentemente, um percentual do outro, quando já havia, né, a previsão de custeio. Para tratar mais especificamente desse caso, é possível a acumulação, né, de pensão por morte de regimes diferentes, né, pensão por morte e aposentadoria, também há essa possibilidade. Se os dois benefícios, pensão por morte e aposentadoria, forem de um salário mínimo, então não haverá nenhum tipo de restrição, né? No caso, no exemplo, o marido falece, né? Então é possível que a esposa aposentada, se recebe um salário mínimo, ela também possa receber 100% da pensão do esposo, se for também até esse salário mínimo. A partir de 2 salários, né, então isso realmente vai ter aí uma diferença. Por exemplo, se a viúva ela tem um valor de benefício acima de um salário mínimo, digamos 2 salários, e o marido recebia 3, 4 salários, então o que é que vai acontecer? Ela vai ter que optar pelo benefício mais vantajoso, ou seja, do ponto de vista de valor, né, aquele de maior valor, e o segundo benefício, ou os demais benefícios, ela vai ter que fazer uma opção, vai ter uma restrição, uma redução no valor, né? Essa redução naquilo que exceder o salário mínimo, né, do outro benefício menos vantajoso, que seria de 60% entre 1 e 2, 40% entre 2 e 3 salários, 20% entre 3 e 4 e 10% a partir de 4 salários mínimos. Então, o que era possível no passado, né, anterior à reforma, anterior à emenda, acumulação de 100% de aposentadoria e pensão, pensão e pensão, né, hoje nós temos, a partir da emenda, né, a partir da promulgação da emenda, essa restrição em termos de valor do segundo benefício, desde que não seja um salário mínimo. Mas é muito importante que a gente toque naquilo que me parece fundamental, que é observar, nesse caso, a data do óbito. Eu digo isso porque, por vezes, a gente se depara no escritório em situações em que a viúva ou o viúvo, né, só vai requerer essa pensão por morte 2, 3, 4, 5 meses depois do evento morte. Então, se esse óbito ocorreu antes da emenda, não há de se falar nessa restrição, nessa redução de valor, né? Vai poder acumular com 100%, né? Só os óbitos após a emenda. Outra coisa importante é quando o indivíduo, o sobrevivente, né, ele conseguiu atingir os requisitos para a sua aposentadoria, né, antes da promulgação da emenda. E não pediu por algum motivo ou por outro, só veio requerer isso pós-promulgação. Mas ainda assim o direito adquirido dele está preservado, né, com as regras anteriores. Como as regras anteriores não previam essa redução da acumulação, do ponto de vista financeiro,
então não há de se falar nisso. Ele vai receber também integralmente pensão por morte e aposentadoria. Muito bem, doutor Felipe. Muito didaticamente bem explanada a situação. Doutora Priscila, vamos tratar aqui de um caso bem fácil. Vamos falar da prova na união estável? Vamos falar fácil, né, doutor Ney? Aliás, vou até fazer uma divulgação aqui. Em março vai sair um artigo meu sobre esse assunto. Então, é um tema que eu estudei bastante esses últimos tempos, né? Que é um tema que me deixa de cabelo em pé, doutor Ney. Uma vez que eu achei, assim, muita injustiça, né? O que a Lei 13.846 de 2019 trouxe na sua redação, que agora exige a prova material para fins de comprovação de união estável. Vejam que até então, para comprovarmos a união estável, não era necessária a prova material. Nós conseguíamos, tudo bem que judicialmente, administrativamente não, mas judicialmente nós conseguíamos comprovar a união estável com prova única e exclusivamente testemunhal. E veio, de repente, né, a MP 871, que foi convertida na Lei 13.846 de 2019, e passou a exigir início de prova material para a comprovação da união estável. Por que é um tema que me deixa de cabelo em pé, né? Eu sou aqui de São Paulo, né? A doutora Ney sabe que eu sou aqui de São Paulo, e olha, os meus clientes, as pessoas que eu atendo, que têm que comprovar a união estável, dificilmente eles têm prova material. Aí vocês podem me dizer, mas poxa vida, né? O decreto de 3.048, já com a alteração trazida pelo decreto 10.410, ele traz um rol de documentos, ele fala que, por exemplo, para a comprovação da união estável, posso trazer aqui o imposto de renda que coloca a pessoa como dependente. Gente, os meus clientes, pelo menos, raramente, eles têm a renda para declarar imposto de renda. E fala lá que pode ter convênio médico. Gente, minoria das pessoas tem convênio médico. Mas pode ter conta bancária em conjunto. Nós vimos aqui, né, nesse período da pandemia, que uma grande parte da população não tem conta bancária. Então, o rol lá de documentos, né, trazidos pelo decreto 3.048, ele acaba sendo um rol difícil de comprovação. Vocês podem me dizer, poxa vida, mas lá tem comprovante de residência no mesmo endereço. Não poderia, então, esse comprovante de residência servir como prova material? Claro, pode servir e vai servir como prova material, desde que as pessoas tenham comprovante de endereço. Não são todas as pessoas que têm comprovante de endereço, muitas vezes ela mora numa comunidade, que ela recebe ali uma correspondência, a própria comunidade faz de uma forma de distribuir essa correspondência, né? Então, a realidade é que muitas vezes a pessoa não vai ter prova material. E defendo, tá, que a alteração trazida pela Lei 13.846 de 2019, primeiro ela vai contra o que dispõe o Código Civil. O Código Civil, né, que é uma legislação ordinária, assim como a Lei 8.203 de 91, que dispõe de forma mais específica da questão da união estável. Como a união estável é um fato jurídico, o fato jurídico não tem formalidade para a sua comprovação. A sua comprovação pode ser feita, inclusive, com prova testemunhal. Então, a gente pode aqui arguir, trazer o disposto no Código Civil para dizer que a legislação que regulamenta a questão da união estável não dispõe de prova específica para sua comprovação. E, saindo da legislação ordinária e buscando, né, a resposta também na Constituição, lá no artigo 226 da Constituição, quando ela fala em união estável, ela fala que a união estável é aquela união informal que pode ser convertida em casamento. Veja que a Constituição ela quis proteger aqueles que estavam ali marginalizados, né? Aqueles que tinham uma união, mas não tinham a proteção jurídica. E eles quiseram facilitar e não dificultar.
Então, vejo aqui a lei previdenciária criando requisitos que não estão previstas nem na lei civil para a regulamentação dessa união estável, e muito menos foi a intenção do constituinte. Então, quando a gente faz uma interpretação, lógico, sistemática, nós vemos que o constituinte aqui, a intenção dele foi trazer proteção para os companheiros e companheiras, e não desprotegê-los, no sentido de ter que fazer prova documental. Então, esse é um outro assunto que, sem dúvida alguma, vai gerar muita discussão judicial, porque o INSS vai indeferir administrativamente os benefícios e teremos que ingressar, então, com ações judiciais para a concessão do benefício de pensão por morte, doutor Ney. Pois é, cada vez mais dependemos do judiciário, e o judiciário cada vez mais carregado e eternizando a decisão de processo. Doutor Felipe, você já teve a oportunidade de falar na cumulatividade da pensão, não é? Vamos falar um pouquinho também agora sobre a duração da pensão por morte. É verdade que esse assunto da pensão por morte, principalmente a partir de 2015, com a edição da Lei 13.135 e depois a 13.846, também tivemos aí a 103, né, que foi a emenda constitucional da reforma da Previdência, e agora esses decretos. Nós vamos precisar, acho que, de uns 5 programas desses, pelo menos, para passar esses temas polêmicos. Mas vamos falar da duração da pensão, doutor Felipe? É verdade, Ney. Pensão por morte realmente é um tema de muitos detalhes, né? Legislação bem complexa e que a gente, no dia a dia, no escritório, tenta, né, no caso a caso, no caso concreto, aplicar a melhor situação para o cliente. Como bem colocou a professora Priscila agora há pouco, em relação à questão da prova, né? Embora o decreto tenha reduzido essa prova para 2 provas materiais, mas, na realidade, é muito restrito ao decreto, né? De uma forma até, uma lista até exaustiva. Mas, judicialmente, há a flexibilização disso, né? Inclusive, qualquer tipo de prova que seja idônea, logicamente, atrelada à prova testemunhal, a gente pode ter realmente um êxito bem interessante nesses casos de pensão por morte, quando o ponto controvertido é a união estável e o companheirismo. Mas você falava da duração. De fato, de 2015 para cá, né, houve uma mudança na legislação que a pensão por morte deixou de ser vitalícia, né, para o cônjuge sobrevivente. E aí criou-se uma escala, né, de acordo com a idade, né, do cônjuge para essa duração dessa pensão. E essa legislação, à época, ela previa que poderia haver uma mudança por portaria, né, o governo federal podia fazer essa mudança nessas faixas. E foi o que ocorreu. Né, a portaria 424, de 29 de dezembro, já no apagar das luzes aí do ano passado, alterou, não é, essa idade, que com a referência ao tempo de duração da pensão por morte. Né? Então, que a partir de janeiro de 2021, a duração passa a ser de 3 anos para os cônjuges com menos de 21 anos, aí de 6 anos entre 22 e 27, 10 entre 28 e 30, e ela só é vitalícia, antes, né, até dezembro, era vitalícia a partir dos 44 anos de idade do cônjuge, mas que a partir de janeiro, com um aumento de 1 ano, ela só é vitalícia a partir dos 45 anos de idade. Né? Uma mudança que eu acredito que poderia ter sido feita, não um ano, mas talvez por 6 meses, né? E no próximo ano por mais 6 meses, mas o governo preferiu fazer essa mudança já aumentando 1 ano em cada uma dessas faixas. Né? Lembrando sempre, né, que quando a gente fala de mudança de legislação de pensão por morte, a gente tem que fazer como referencial, né, o fato gerador da pensão, que é o óbito. Né? Então, para aqueles óbitos que ocorreram até 31 de dezembro, logicamente que prevalece ainda aquela idade, né, aquela faixa de idade anterior. Né? Mas a partir de janeiro, sim, há essa mudança, Ney. Pois é, essas mudanças duras, não é, que vem sofrendo, lembro-me que até na época da reforma da Previdência, que se debatia tanto, se discutia tanto,
até se brincava, né? Olha, se o marido tiver que morrer, peça para ele morrer antes da reforma da Previdência, porque a coisa vai ficar mais difícil ainda. Bom, devido à qualidade, como eu já tinha dito, dos nossos entrevistados de hoje, a doutora Priscila Simonato, presidente nacional do IAPE, doutor Felipe Sampaio, presidente da Comissão da Seguridade Social da OAB Pernambuco, da qual me orgulho de fazer parte, e aqui eu quero destacar, o trabalho dele tem sido excelente, e o doutor Fábio Leão também faz questão de dizer aqui que gostou do atendimento da agência do INSS instalada lá dentro da OAB. Mas eu quero agora chamar o nosso presidente da Rede Previdência, que está eufórico com os entrevistados e quer dar o seu alô, o nosso querido doutor Ricardo Souza. Com a palavra, doutor Ricardo. Boa noite, vocês me escutam? Muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, telespectadoras da Rede Previdência. Obrigado a vocês que estão inscritos e que nos acompanham. Quem não está inscrito, vou fazer o convite para se inscrever e ativar o sininho para sempre ter informação quando houver novidades, né? A gente está com muita novidade. E eu tinha que estar aqui presente, pedir ao doutor Ney, que é o presidente do programa, para agradecer a presença da doutora Priscila Simonato. Cara telespectadora, cara telespectador, a doutora Priscila, inclusive, está com um curso. Então, se você jogar no Google Priscila Simonato, você vai para o site dela e tem um curso só sobre pensão por morte à tua disposição, né? Então, agradecer à doutora Priscila, agradecer ao presidente da minha Comissão de Seguridade, Felipe Sampaio, parabenizá-lo pelo trabalho na nossa comissão, agradecer também você ter vindo para brilhantar, dar os parabéns a Ney e a Helena pelo que fizeram no ano passado e por este primeiro programa, né? Ney é um grande maestro e Helena é uma grande violinista. Então, nós temos uma dupla maravilhosa, o mineiro Ney Araújo, radicado em Recife, que advoga, que é a referência de todos nós, advogados previdenciários. Helena, lá de Pelotas, né? Dá meu abraço grande para o pessoal de Pelotas. Dá um abraço para o pessoal que está assistindo o primeiro programa do ano, ao vivo, doutor. Né? Vi aqui que tem gente de norte a sul do país assistindo. Um abraço para Adilson, presidente da ANEP, parceirão da Rede Previdência, Fábio Leão, os colegas da Paraíba também, Galvão Monteiro da Paraíba, enfim, alguns clientes que eu identifiquei aqui. Mais uma vez agradecer a gentileza de Priscila Simonato e de Felipe Sampaio de virem compartilhar conhecimento com a gente e desejar vida longa ao programa Ao Vivo Doutor, com nossos queridíssimos Ney Araújo e Helena Laranjeira. Eu vou me despedir por aqui porque o show é de vocês. Um forte abraço. Esse é o nosso grande doutor Ricardo Souza, referência no RPPS. Aí sabe tudo, é a enciclopédia. Doutora Helena Laranjeira, queremos lhe ouvir. Bom, uma boa noite, né? Primeira vez que eu estou com a palavra. E eu vim aqui pensando sobre a questão da proteção social, né? De quem fica, do dependente. A questão da porcentagem que vai incidir em cima do valor da aposentadoria, que acaba sendo muito baixo, porque os custos fixos se mantêm, apesar de, infelizmente, a pessoa vir a falecer, vários custos se mantêm. E eu gostaria de saber, né, dos nossos entrevistados, se eles entendem que, havendo uma comprovação da necessidade de que o valor da pensão eventualmente deixa, né, o dependente desprotegido socialmente, se haverá a possibilidade de discussão judicial e, eventualmente, o Supremo entender que realmente é inconstitucional porque a pensão por morte não vai cumprir a finalidade que se destina, né? Que é
proteger, enfim, o viúvo ou os menores que ficam, ou pessoas, enfim, incapazes de se prover, né? Se haver essa possibilidade de discussão, porque isso é muito preocupante. Havendo a incidência de 60% na pensão por morte e, eventualmente, também no cálculo da aposentadoria do decujus, né? O valor pode vir a ficar muito abaixo do esperado e, realmente, uma família dependente dessa pessoa que falece vai ficar desprotegida. Nós vamos conseguir, será, discutir isso judicialmente? Bom, discutir pode discutir, né? Sim, discutir sim, mas será que nós teremos chance, né, de reverter isso de alguma forma? Essa é a minha questão. A vitória, né, realmente vamos ter que construir uma super tese aí para enfrentar esse tema. Mas, dentro disso aí, eu quero falar agora com a doutora Priscila Simonato. E esse prazo de 180 dias para absolutamente incapaz, doutora Priscila? Vários temas aqui polêmicos. Só vou fazer uma complementação aqui, doutora Helena. Boa noite. Só trazer uma reflexão. Tem um agravante ainda nesse ponto que você tocou, né? Na questão da pensão por morte, hoje nós temos a desigualdade de gêneros. Por quê? Se nós temos um casal heterossexual, então, se o homem morrer, a mulher vai receber um benefício um pouquinho menor, porque o cálculo da aposentadoria desse homem vai ser somente 60% mais 2% quando se passar em 20 anos. Mas se a mulher morrer, o homem vai ser beneficiado, porque o cálculo da pensão por morte dele vai ser de 60% mais 2%, passados-se 15 anos. Então, algo para a gente pensar aqui também, que a gente tem uma desigualdade de gênero, né, com relação ao benefício de pensão por morte, e eu super concordo com você que é inconstitucional essas alterações trazidas aqui. Só temos que ver como que isso vai ser visto pelo Poder Judiciário. Só feita aqui essas considerações, né, doutor Ney, com relação à prescrição, né, agora que nós temos, na verdade, não é para o menor, traz uma prescrição para o filho menor de 16 anos requerer o benefício de pensão por morte. Até então, até a Lei 13846 de 2019, o dependente com menos de 16 anos, ele poderia requerer o benefício de pensão por morte até 90 dias após completar após completar 16 anos, e ele teria direito a receber o benefício desde a data do óbito. Agora, o filho menor de 16 anos, ele tem somente 180 dias para requerer o benefício de pensão por morte e receber desde a data do óbito. Vejam que eu falei o filho, porque o irmão menor de 16 anos, ele tem só 90 dias, ele entra na regra dos outros dependentes. Então, vejam que, por exemplo, uma criança de 2 anos, se perder o pai, se perder a mãe, essa criança de 2 anos tem somente 180 dias para requerer o benefício desde a data do óbito. Caso contrário, ela vai ter direito ao benefício somente a partir da data de entrada de requerimento. E aqui também penso que é inconstitucional, penso também que não condiz com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, os mesmos argumentos que nós utilizamos com relação ao menor sob guarda, a gente consegue aplicar aqui também com relação a essa idade do menor. Por quê? Vejam lá o artigo 227, parágrafo 3º da Constituição, que fala que o direito das crianças, os direitos previdenciários das crianças têm que ser resguardados. Nós temos aqui o interesse do menor, a proteção desse menor. Então, é um ponto também que, sem dúvida alguma, vai ser judicializado, e como o doutor Ney sempre finaliza, né, dizendo que vai ter que o Poder Judiciário se pronunciar a esse respeito. Vejam quantas teses nós temos com relação à pensão por morte. Se o pessoal falava que a advocacia previdenciária estava acabando, né, com a reforma da Previdência, eu vejo totalmente ao contrário. A advocacia previdenciária está mais viva do que nunca. Né? Nós precisamos criar essas teses e levar ao Poder Judiciário. E se aperfeiçoar cada vez mais, estudar cada vez mais, porque cada vez, né, mais está se tornando difícil, né, a construção dessas novas teses. Doutor Felipe, parece que tem uma coisa boa aí, que trouxe aí já no decreto,
essa complementação pós-mortem para recebimento de pensão? É verdade, Ney. Deixa eu pedir licença a você para cumprimentar Ricardo, né, esse grande amigo, parabenizá-lo aqui por esse canal, que eu já tive a oportunidade de participar, né, convidado por ele, e aqui mais uma vez do Doutor ao Vivo, né, ao Vivo Doutor. E Ricardo é um grande amigo, uma das referências da RPPS aqui no nosso estado, e que eu tenho muita honra de, como você, também tê-lo na nossa Comissão de Seguridade Social. Sobre a preocupação de doutora Helena, realmente é como eu dizia aqui no começo, que a reforma atingiu, né, talvez um dos pontos mais perversos e de retrocesso social foram as mudanças trazidas na pensão por morte, né, especialmente quando a doutora Helena fala muito bem, a redução do valor do recebimento, né, do valor da renda, né, familiar, porque a ausência do falecido, né, do instituidor, não quer dizer que as despesas familiares também diminuem na mesma proporção, né? Então, uma redução de 40% aí no valor da renda familiar vai seguramente afetar muito o poder de compra e também as condições para que essa família possa bancar a saúde, a educação. Realmente é algo bem preocupante e a gente tem a responsabilidade, como advogado previdenciarista, né? Nós temos mais do que isso, talvez uma missão, né, de questionar isso, de buscar, de construir as teses e levar a discussão até o Supremo para que a gente possa ter aí pelo menos uma reflexão do que aconteceu. Mas aí, quando a gente falou até agora só de coisa negativa, né, o decreto trouxe um alento, o decreto 10.410, que é a possibilidade da complementação de contribuições do instituidor, do falecido, né, se as contribuições estiverem inferior a um salário mínimo, para poder garantir aí, né, com esse pagamento, os requisitos para que o cônjuge sobrevivente venha a solicitar a pensão por morte. É lógico que um dos pontos que o decreto também traz é que, além disso, além dessa possibilidade da complementação, é preciso que seja preservada a qualidade de segurado do falecido para que essa pensão seja concedida. Mas aí eu vou trazer um ponto importante aqui, Ney, me permita. Quando o decreto fala em qualidade de segurado, é importante que a gente também observe que existem casos, né, em que o instituidor, né, o falecido, ele, no momento da morte, ele já tinha atingido, né, os requisitos para uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, né? Nesse caso, aí é irrelevante a questão da qualidade de segurado. Se ele atingiu esses requisitos, né, é sim devido o benefício de pensão por morte, independente desse requisito da qualidade. Então, é um ponto também a ser observado pelo advogado, né, e pelo segurado, o segurado que vai requerer essa pensão, para ser observado do ponto de vista da possibilidade do direito, independentemente desse requisito da qualidade de segurado. Então, há também essa saída, né, além da questão da complementação daqueles benefícios, daquelas contribuições recolhidas abaixo de um salário mínimo, para que aí atinja o requisito de tempo de contribuição mínimo, né, para que efetivamente o cônjuge tenha direito à sua pensão por morte. Foi realmente um alento trazido, né, pelo decreto, né. Também teve a questão da redução, né, da prova, do número de prova material, que reduziu de 3 para 2, né, que a gente já falou aqui, a Priscila também falou, mas eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais, digamos assim, de boa notícia trazida pelo 10.410, tentando aí dar uma aliviada, né, um soprinho ali na ferida que a reforma trouxe para esse benefício da pensão, Ney. Vale um aleluia, não é? Vale um aleluia. Doutora Priscila, me mandaram uma pergunta aqui para você, aqui, dizendo, pergunta à doutora Priscila como deve ser esse entendimento quando fala em pensão por morte, não é? Para aquele dependente, não é? Que seja deficiente, mental, intelectual. Essa deficiência, ela deve ser mensurada, se leve, se moderada, se grave? Como deve ser entendido esse texto? Vamos lá. A emenda constitucional 103, né, quando ela fala
na pessoa com deficiência, ela fala que o dependente inválido ou dependente com deficiência intelectual, mental, então deficiência intelectual ou mental, não tem grau. E ele usa, para as demais deficiências, o termo deficiência grave. Então, a deficiência, ela tem que ser grave, ela não vai poder ser uma deficiência leve, não vai poder ser uma deficiência moderada. E como que vai mensurar essa questão da deficiência? A gente usa aqui as mesmas regras, até mesmo da aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Aqui é muito importante a gente trazer aquele conceito da CIF, que é a Classificação Internacional da Funcionalidade. Não é a moléstia em si que vai dizer sobre a deficiência, e sim o conjunto, a deficiência e como essa pessoa está inserida na sociedade. Tanto é que se fala na própria emenda constitucional, aqui vocês trouxeram um ponto positivo do decreto, aqui eu trago um ponto positivo da emenda, número 103, que é a perícia biopsicossocial, que é aquela perícia multidisciplinar por uma equipe profissional. Então, não só uma perícia médica, mas uma perícia acompanhada por uma assistente social, uma perícia acompanhada muitas vezes por um fisioterapeuta, muitas vezes por uma psicóloga. Então, eu preciso ver qual que é a barreira que aquela pessoa vai ter que transpor para que ela consiga ser incluída, para que a gente consiga concretizar a igualdade. Então, quando se fala em deficiência grave, essa deficiência grave vai ter que ser levada em consideração com as barreiras que essa pessoa vai enfrentar, então, na sociedade. Então, algo também que, já que fizeram essa pergunta, eu vou tomar liberdade aqui para dizer, né, que a gente está falando tanto na questão dos valores do benefício, que é algo que a gente tem que se preocupar hoje, a gente tem que questionar aquele nosso cliente, aquele dependente da pensão por morte, se ele é inválido, né, se ele possui alguma deficiência, porque isso vai ser um fator positivo para o cálculo da pensão por morte, porque para o inválido e para a pessoa com deficiência, não vai ter aquela cota, né, de 60%, mais 10% por dependente, 50% mais 10% por dependente. A cota vai ser sempre de 100%. Correto. Muito boa essa observação. E tanto na pensão por morte, como na própria aposentadoria da pessoa com deficiência, não é? Eu tenho notado que tem sido muito pouco explorado. Afinal de contas, nós temos a informação que nós temos pelo menos 45 milhões, não é, de pessoas com deficiência. Doutor Felipe Sampaio, você já fez aí um en passant, não é? E também uma pergunta que o pessoal faz sobre essa possibilidade de haver a cumulatividade de pensão do RGPS com pensão do RPPS. E, nesse caso, não vai haver perda em nenhuma delas? Não, veja, se houver a possibilidade, sim, da acumulação, né, de pensão por morte de regimes diferentes, né, isso já está, inclusive, é o texto da própria emenda, mas, sim, com a questão da redução e da opção, na realidade, pelo benefício mais vantajoso, né? E, consequentemente, seguindo aquelas regras que eu coloquei aqui há pouco, né, dos percentuais de acordo com aquilo que exceder o salário mínimo. Sempre lembrando, Ney, porque às vezes as pessoas dizem, olha, não dá para acumular qualquer valor. Não, é possível sim. Um salário mínimo, não há de se falar de pensão ou de aposentadoria, não há de se falar de redução nem de um nem de outro, né, nem de opção por mais vantajoso, até porque os dois são iguais. A partir do momento em que você tem um dos dois benefícios maior do que um salário mínimo, né, você vai optar pelo mais vantajoso, logicamente, né, por uma questão prevista na própria emenda, e o que ultrapassar um salário mínimo, né, e aí vem toda aquela regra, né, de 1 a 2, de 2 a 3 e de 4 em diante, você vai submeter a um percentual, né, de redução desses valores que ultrapassarem. Muito bem. Doutora Priscila, com relação ao auxílio reclusão, né, que é regido lá pelas regras da pensão por morte, não é? Mas a possibilidade agora de uma nova obtenção para as companheiras ou para a esposa, não é, daquele que
preso, não é? Que tenha se casado ou tenha construído uma união estável, e com isso também se chegar a uma pensão por morte, caso do falecimento, é claro, do preso? Olha só, essa observação feita, né, pelo Dr. Ney diz respeito a uma alteração trazida pelo decreto 10.410, que trouxe aí uma relativização, vamos dizer assim, né? Porque até então nós tínhamos sempre em mente o seguinte, olha, a morte, a pensão por morte tem como fato gerador a morte, e o auxílio reclusão tem como fato gerador a reclusão. Portanto, somente os fatos que aconteceram dali para frente que vão ser cobertos pela proteção previdenciária. E o que fala, né, o decreto 10.410 com relação ao auxílio reclusão? Ele traz a possibilidade do auxílio reclusão ser concedido ao companheiro, ao cônjuge, ainda que o casamento, a união, tenha se iniciado posteriormente à prisão. Ou seja, se o preso está ali preso, mas ele casou depois de estar preso, ele passou a ter uma união estável depois de estar preso, se o dependente, na verdade, é que o cônjuge, o companheiro, comprovar a dependência econômica posteriormente ao casamento, à união estável, ele vai ter direito ao benefício de auxílio reclusão. E a pergunta é aqui, isso pode ser aplicado também à pensão por morte? E esse é um ponto, doutor Ney, que eu gosto muito, aliás, né, meu livro, Pensão por Morte, tem um capítulo só sobre isso, que eu falo sobre a questão da presunção da dependência econômica, né? Eu defendo no sentido de que, muitas vezes, né, a gente tem a presunção absoluta e a presunção relativa. A presunção relativa é aquela que admite prova em contrário, e a presunção absoluta é aquela presunção trazida pela lei, né? Mas não é porque a presunção é trazida pela lei que ela não admite prova em contrário. E muitas vezes nós temos situações de cônjuges e companheiros que recebem o benefício previdenciário, mas não dependem economicamente do segurado. Então, eu vejo aqui o decreto 10.410 trazendo já essa ideia de que vai ser necessária comprovar a dependência econômica também para o cônjuge e companheiro, porque aqui ele traz uma possibilidade de se comprovar essa dependência econômica antes do casamento e antes da união estável. Então, eu vejo que perfeitamente a gente pode trazer isso também para a pensão por morte, mesmo porque as regras da pensão por morte e do auxílio reclusão são as mesmas. O que vai mudar é o fato gerador. Se o fato gerador pode acontecer para o auxílio reclusão, por que não acontecer também para a questão da pensão por morte, né? Doutor Ney, quando há o falecimento, não é, que a pessoa está recebendo o auxílio reclusão, a pessoa vai passar a receber a pensão por morte, não é? Então, é por isso que essa nova janela, né, que se abre aí, pode fazer chegar também a pensão por morte. Sim. Doutora Helena Laranjeira, com a palavra, por favor. Me permita intervir, porque nós temos dúvidas aqui no chat, o pessoal está lançando algumas dúvidas. Uma delas era sobre o tema que o doutor Felipe estava falando, e o doutor Alenildo da Saúde aqui, diz que estas novas regras, com esta nova portaria da pensão por morte, só podem ser aplicadas se o RPPS já está enquadrado na 103. Eu acho que ele quis dizer se aderiu às normas, né? Para o regime próprio, para a questão de cumulatividade, de diminuição do percentual. Entendo que foi isso que o telespectador tentou perguntar, assim, perguntou. Correto. Ele quer saber se aplica-se, né, tanto ao RGPS como ao RPPS, né? E até gostaria de ouvir também a doutora Priscila Simonato. Sendo de regimes diferentes, não é? Imagina, vamos supor que o falecido era médico e ele tinha um cargo no serviço público e também contribuía na atividade privada. Com isso, ele deixou uma pensão no serviço público e deixou uma pensão no serviço privado. Nesse caso, sendo de regimes diferentes, aplica-se também essa regra da redução? Doutora Priscila? Sou eu, pensei que... Vamos lá. Vamos lá, desculpa, eu estava com... Ouviu bem? Se não ouviu... Ouvi sim.
se pode acumular, né, a pensão por morte deixada por um regime próprio. Aproveitando também, aproveitando a pergunta do telespectador que a doutora Helena Laranjeira trouxe, né? Se aplica, né, a 103 tanto ao RPPS como ao RGPS. Sim, a emenda constitucional se aplica, né, tanto ao regime próprio quanto ao regime geral, lembrando que, né, a emenda constitucional ela trouxe a aplicação para o regime próprio da União, cabendo, né, os municípios, os estados disciplinarem em lei complementar as regras, né, e nós estamos observando que os municípios, os estados estão repetindo o texto aqui trazido pela emenda constitucional número 103 de 2019. Então, vejam, que não pode, né, acumular pensões deixadas por cônjuges, né, ou companheiros dentro do mesmo regime de previdência social, salvo no caso de pensões decorrentes de cargos cumuláveis. Então, até esse exemplo que o doutor Ney trouxe aqui dos médicos, a gente vê muito isso em médicos e até mesmo professores, né? A gente tem aqui no meio jurídico, às vezes, um juiz que é professor. Então, vejam, que nesse caso vai poder cumular o benefício de pensão por morte. Porém, essa acumulação vai entrar naquela regra já trazida aqui, que a gente já conversou sobre aquela regra de acumulação, que um benefício mais vantajoso vai ser recebido integralmente, e o benefício menos vantajoso, então, vai ter, né, a diminuição de acordo com os percentuais trazidos lá pelo artigo 24, parágrafo 2º da emenda constitucional. Então, pode acumular, porém, vai sofrer uma redução no benefício de acordo com o benefício mais vantajoso, e o menos vantajoso vai receber somente uma parte desse benefício. Doutora Helena Laranjeira. Doutor Ney, nós temos mais uma pergunta, mais duas perguntinhas aqui, na verdade. Uma, a Aline Galvão pergunta sobre a questão do descarte das contribuições que prejudicam a RMI. Acredito que para a questão do cálculo da pensão por morte também. Ela perguntou aqui. Doutor Felipe ou doutora Priscila, quem quiser pode fazer essa resposta. Posso fazer aqui uma observação do cálculo, né? Claro. Olha só, quando a gente fala do cálculo da pensão por morte, eu tenho alertado muito a importância de sabermos primeiro a causa da morte. É muito importante sabermos a causa da morte, porque pode ser, né, que essa pessoa que faleceu, ela já tinha direito, de repente, lá atrás, a um benefício antes chamado de auxílio-doença, né, ou agora chamado de auxílio por incapacidade temporária, já tinha direito, talvez, a uma aposentadoria por incapacidade permanente, uma aposentadoria por invalidez. Então, a gente precisa ver as regras, né, que se ela já estava inserida em alguma regra, e, de repente, essa pessoa tinha já direito a uma aposentadoria programada. De repente, ela já tinha direito a uma aposentadoria por idade, de repente, ela já tinha direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição programada, né? Então, a gente vai poder aplicar essas regras do descarte. E com relação, né, a essa exclusão trazida pelo decreto, penso que o decreto é um decreto regulamentar. Ele não pode falar mais do que está disposto na emenda constitucional número 103 de 2019. Em nenhum momento fala que esse cálculo, a regra do artigo 26 da emenda constitucional, em nenhum momento fala que o cálculo, a regra de descarte, não vai poder ser aplicada, né, para a questão dos benefícios de pensão por morte, por exemplo. Então, penso que não vai se aplicar o decreto, que a gente tem aqui uma tese de revisão para levar também ao Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, coitadinho do Poder Judiciário, né? Ele vai sofrer, porque a gente tem muita tese, né? Muitas decisões, né, administrativas que serão tomadas, que a gente vai poder tentar afastar no Poder Judiciário. Então, penso que o decreto extrapolou aqui os limites do que está disposto na emenda número 103. Doutora Priscila, eu tive, assim, a sensação que a telespectadora quis perguntar o seguinte: quando o segurado falece, mas não na condição de aposentado ainda, para fazer o cálculo da aposentadoria dele, a gente vai poder utilizar aquele expediente lá do artigo 26, né, da emenda constitucional, de haver descarte para que se chegue a melhor aposentadoria que ele possa ter. Agora, é bom lembrar também que aí ele vai cair naquela aposentadoria, né,
por incapacidade permanente, não é verdade? Exatamente. Olha só, aposentadoria por incapacidade permanente com relação ao descarte. Qual que é o tempo mínimo para uma aposentadoria, uma carência mínima para aposentadoria por incapacidade permanente? A gente está falando em 12 meses. A regra é de 12 meses, né? A gente tem as exceções. Então, poderia ter o descarte? A emenda constitucional traz esse limitador? Não traz. A emenda constitucional não traz esse limitador. Quem traz esse limitador é o decreto 10.410. Então, não pode o decreto extrapolar o que está na emenda constitucional. Então, penso que pode também haver o descarte aqui, dado o salário de contribuição, para ter direito ao melhor benefício. É uma tese aqui de revisão que a gente vai poder entrar para conseguir o melhor benefício de pensão por morte, no caso. Doutora Helena? Doutora Helena Laranjeira? Desculpa, eu estava muda. Mais uma dúvida aqui. Já estamos encaminhando para o encerramento, viu? Sim. É que entra numa outra exposição da doutora Priscila, que é a Cariana Lima pergunta quanto à regra de prova material. Se a pessoa faleceu antes da emenda constitucional 103 de 2019, mas só agora a companheira entrou com pedido de pensão por morte, terá de apresentar 3 provas ou poderá apresentar 2 provas somente? Bom, se foi antes da emenda, penso que não tem que apresentar nenhuma prova material, porque a gente já tinha, inclusive, entendimento tanto da Turma Nacional de Uniformização, salvo engano, é a súmula 62, se eu não estou errando aqui os números, e nós também tínhamos entendimento pacificado do STJ, que para o caso de pensão por morte, não precisava de prova material para fins de comprovação de união estável. Mas aqui a gente sempre vai aplicar, gente, o fato gerador. A lei vai aplicar, a lei aplicável é do fato gerador. Então, se a gente estiver analisando só administrativamente, antes da lei 3846, na verdade, a gente teria a exigência de 3 provas, antes do decreto, desculpa, a gente teria a exigência de 3 provas e pós o decreto a exigência de 2 provas, tá? Administrativamente, mas judicialmente, penso que antes não precisava de quantidade nenhuma de prova material para comprovação da união estável. Doutora Priscila Simonato e doutor Felipe Sampaio, durante as suas intervenções, os esclarecimentos, tocaram muito no direito adquirido, e realmente a gente precisa explorar, né, esse direito adquirido, porque você vai encontrar ali um benefício bem melhor para o seu cliente, ou seja, aquele a que ele realmente tem direito e que lhe seja mais vantajoso. Então, foi perfeito os esclarecimentos que os senhores fizeram, quanto também as suas demais participações. Bom, doutora Helena, as suas palavras finais, por gentileza. Bom, eu só gostaria de agradecer a presença. Não os conhecia, né? O que a gente pode chamar de pessoalmente, é o mais perto do que nós podemos fazer no momento. E eu realmente queria agradecer a presença, o doutor Ney também, como sempre, brilhante, trazendo seus versos que nos animam já no início do programa, né? E desejo uma boa noite, que como disse o doutor Ricardo, que vida longa ao nosso programa, né? Que continue sendo um sucesso, que continue trazendo muitos palestrantes importantes com um alto grau de comprometimento com o direito previdenciário, que é isso que a gente busca aqui, né? Trazer informação para leigos e também para advogados. Doutor Felipe Sampaio, se prepare para novas convocações. Ney, obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra aqui poder participar com você, né, com as nossas palestrantes também hoje. É uma noite de aprendizado, quando a gente debate direito previdenciário, o direito como um todo, a gente sempre aprende de alguma forma com essa troca de informações, com essa troca de experiência. Agradecer também a Ricardo, né, idealizador aí do canal, e dizer, Ney, que eu estou sempre à sua disposição. Nós somos amigos, somos parceiros, né? O IAPE também tem sido um parceiro da Comissão de Seguridade Social, da OAB Pernambuco, nos eventos que realiza e nas missões que nós temos aí para defender, né, a advocacia previdenciária. Por falar nisso, eu quero reiterar aqui, né, essa grande conquista, né, da advocacia, do previdenciarista, do advogado que milita no dia a dia, que foi a instalação do posto avançado do INSS na sede da OAB Pernambuco.
com atendimento presencial, personalizado, né, com toda segurança e com todo conforto para o advogado que possa resolver suas demandas, aquelas que não estavam sendo conseguidas resolutividade nas APS, né, pela restrição do acesso. Então, de fato, uma grande conquista, parabenizar o presidente Bruno Batista e agradecer também pelo apoio irrestrito à comissão. E, no mais, também agradecer a participação, né, do pessoal aí que esteve nos acompanhando, abraçar a Aline Galvão, minha conterrânea aqui e colega de profissão aqui em Caruaru, e dizer, Ney, que eventos como esse só engrandecem, né, só possibilitam o aprofundamento do debate tão importante nesse momento que a gente ainda vive, né? A reforma, a emenda foi de 2019, novembro, mas a gente ainda vive no dia a dia as repercussões dessa grande transformação que houve na legislação previdenciária. Boa noite a todos, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Felipe Sampaio. Quero ressaltar que para mim sempre foi um prazer, por várias administrações, sempre manter viva a parceria do Instituto dos Advogados Previdenciários, né, o nosso IAPE, com a OAB, na realização de eventos, até mesmo de congressos, não é? Tive a oportunidade de fazer alguns congressos e outros eventos, não é? Seminários, palestras, etc. E sei da vontade da doutora Priscila Simonato estar no Recife, belezas dessas terras e também trazendo na bagagem o seu saber. Eu espero que isso se dê o mais breve possível, doutor Priscila. Sem dúvida alguma, sempre peço isso, né, doutor Ney? Falo, poxa vida, já tem como fazer evento presencial aí, né, para a gente, como a doutora Helena falou, de se conhecer realmente ali, olho no olho, né? Queria agradecer, então, o convite, doutor Ney, por esse programa incrível, que eu tive a oportunidade de estar aqui presente com a doutora Helena e com o doutor Felipe. Foi um prazer conhecê-los, ainda aqui à distância. Espero que em breve a gente tenha a oportunidade de estar em eventos previdenciários presenciais e, quem sabe, né, um evento do IAPE aí em Recife. Então, agradeço a oportunidade, parabenizo pelo programa, um excelente programa que leva a informação e o conhecimento previdenciário e a oportunidade de trazermos aqui temas atuais para o debate. Então, muito obrigada, um grande abraço, doutor Felipe, doutora Helena e doutor Ney, obrigada mais uma vez pelo convite. Em nome do doutor Ricardo Souza, em meu nome, em nome também dos meus convidados, da minha parceira, doutora Helena Laranjeira, eu quero agradecer a todos vocês e principalmente aos nossos telespectadores. Eles são a razão de nós estarmos aqui e de brevemente voltarmos com mais um programa do Ao Vivo Doutor, de acordo com as solicitações com que os senhores têm feito. Participem cada vez mais, compartilhem os nossos programas, que a Rede Previdência está de braços abertos para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.